A paz do Senhor, querido aluno, querida aluna aqui da Galileu Cursos. Vamos aqui, esse vídeo, falar sobre a bibliologia, sobre o estudo das Escrituras, o conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, queremos aqui compartilhar nossa tela com você a respeito desse assunto. Deixa eu aqui mostrar. Bibliologia, uma exploração profunda da origem, formação e autoridade da palavra de Deus, disciplina oferecida pela Galileu Cursos, queridos. Então, vamos dar continuidade aqui a esse tema, que é a bibliologia. Então, a definição da bibliologia é o estudo científico e teológico da Bíblia como revelação divina. Então, veja só, através da bibliologia, a gente sabe que biblios é uma palavra que significa livro, né? E logia, melhor dizendo, que vem do grego, que significa estudo, né? O grego a gente a fonética não se fala do G como a gente fala aqui, né? G, bibliologia, lá se fala guia, bibliologia, né? Então, como a gente já sabe, é um estudo científico e teológico da Bíblia. Então a gente vai, através dessa disciplina, entender como a Bíblia ela foi ali produzida, né? Então é uma investigação, ela examina a formação das escrituras, a identidade dos autores e os fundamentos da autoridade espiritual. E a essência dessa disciplina é Deus falando ao homem através do homem como homem. Revelação que une o divino e o humano. Então veja só, é uma obra monumental. Até hoje não se existe, não se há, né, da face da terra um livro que seja tão completo e tão profundo como a palavra de Deus, a Bíblia, que também de um dos seus significados, de suas palavras que se referem à Bíblia é a palavra de Deus, é das suas denominações, né? Então, composta ou produzida ao longo de 1.600 anos por mãos e mentes radicalmente diferentes, mas com uma mensagem surpreendente e unificada. Então, veja só, a gente percebe que aqui no slide fala que foi escrita por 1.600 anos, há quem fale 1.500, 1.600, nessa faixa de tempo, mas por mentes radicalmente diferentes. A gente vai observar que os autores que escreveram a palavra de Deus, a Bíblia, são autores que possuíam características intelectuais, características sociais, características diversas, né? Como por exemplo, a gente vai comparar aqui, dentre os próprios evangelistas, né? O Lucas, que era médico, era um homem douto, um homem conhecedor, e também a gente vai ouvir pescadores, né? Como Pedro, como João, que escreve também um evangelho, mas ali eles não eram homens letrados, como por exemplo a gente vê Lucas, como a gente vê Paulo. Paulo é um homem conhecedor das Escrituras, criado e instruído aos pés do maior estudioso à época, fariseu, né, judeu, que era Gamaliel. Então a gente vai perceber que existem vários autores com características radicalmente diferentes uns dos outros. Então é importante a gente entender isso, né? Então vamos dar continuidade. A gente vai entender então que esses 40 autores diferentes ou mais eram reis, eram pastores, eram pescadores e eram profetas. E ao todo a gente vai entender que foram 66 os livros que existem na nossa Bíblia, Bíblia protestante, né? É interessante a gente notar que a Bíblia católica ela possui livros a mais, que a gente vai chamar de livros apócrifos, livros que não estão no cânon da Bíblia Sagrada, na composição da Bíblia Sagrada. A gente vai entender que a Bíblia Sagrada, ela possui na visão protestante, 66 livros, mas a Igreja Católica possui também 7 livros a mais. Amém? Aí nós temos aqui as línguas da revelação bíblica. Quais foram essas línguas? Temos aí um texto em hebraico. Então a gente vai entender que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas diferentes. Nós temos o língua hebraica, a língua, né, o Antigo Testamento é hebraico e também o aramaico.
refletindo a cultura e o pensamento semítico do povo de Israel. Então veja só, o aramaico a gente vai entender, vai ver em algumas passagens, alguns trechos da Bíblia. Porém, existe um trecho muito grande na Bíblia, que é o maior, que ali a gente vê o aramaico, que é justamente o livro de Daniel, a partir do capítulo 2, versículo 4, que a gente começa a entender que vai se falar ali na língua original aramaica. A gente vê no Novo Testamento, por exemplo, alguns termos como talita cumi, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani, alguns trechos que nós vimos em aramaico. Porém, a maior o maior trecho da Bíblia que se refere ao aramaico é Daniel capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 7. Tá bom? E essas línguas, elas ali foram as línguas de escrita do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a gente vai observar a predominância de 99,99% do grego koiné. Que grego era esse? Né? O Novo Testamento foi escrito na língua franca do mundo greco-romano. O grego koiné é uma língua que prevaleceu ali nos tempos bíblicos, aproximadamente de 330 a.C. a 330 após Cristo, depois de Cristo. Então temos ali um período de 660 anos, que foi o período em que Alexandre o Grande ele teve proeminência na história da humanidade. Em toda a história da humanidade, não vimos um líder, né? Um imperador, um homem com tanta que conseguisse conquistar territórios com tanta rapidez como Alexandre o Grande. A gente vai observar que durou pouco mais de uma década o tempo em que Alexandre o Grande pôde exercer seu reinado, seu império, né? Porque ele faleceu muito jovem ainda, ele faleceu e ele não conseguiu dar continuidade e ali o seu reino foi dividido ali entre 4 impérios, né? Mas essa língua grega que foi a língua ali de Alexandre o Grande, foi a língua que conseguiu disseminar a cultura época. É por isso que o Novo Testamento ele foi escrito nessa língua, que é o grego koiné. Koiné significa comum. Então, o grego comum, que diferentemente do grego clássico, né, dos grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos aqui o grego koiné, que era um grego, uma linguagem mais comum ao povo. É como nós temos hoje o português formal e o português coloquial, né? Que é o coloquial é a linguagem mais comum, mais que a gente conhece. Vamos lá, né? Você. Então, são termos mais comuns que a gente consegue hoje falar. Não são termos tão linguagem, né? Como o português formal que a gente consegue ver em algumas redações técnicas, né? Não é. Então, o grego koiné era uma linguagem, era um grego mais comum à época do Novo Testamento. Amém? Vamos aqui continuidade. Temos aqui os materiais primitivos da escrita. Quais eram? Temos primeiramente as tábuas de pedra. A tábua de pedra foi as tábuas da lei, né, que a gente viu que Deus, ele, por exemplo, deu a Moisés, ele escreveu ali em pedras, então usadas para os mandamentos e textos sagrados de grande importância. Temos também o papiro e o pergaminho, né? Inclusive que gerou ali na cidade de Pérgamo de Apocalipse, era uma cidade que possuía, né, predominância ali justamente do pergaminho, que era ali de plantas que existiam naquela cidade. Então nós temos aqui também que a escrita da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ela teve também como é, essa esse tipo de planta, né? Papiro, pergaminho, que eram pele de animais, também plantas onde se extraía ali a linguagem, escreviam, né? Nesses pergaminhos e também nesses papiros, tá bom? Então, dando continuidade,